de Santana, estive em Feira de Santana, na Bahia, conhecendo as condições que originaram o motim, que é onde morreram 9 presos, um deles foi degolado, outro teve o braço amputado, muitos requintes de crueldade. E ali nós pudemos perceber, primeiro, que havia uma estrutura de poder. Essa estrutura de poder não pode ser naturalizada entre os próprios presos. E ela tende a ser naturalizada. Ah, não, isso é isso mesmo. Mas ali havia uma estrutura de poder, de poder. E foi este processo, essa reação a essa estrutura de poder, que, segundo a fala de vários presos, era um poder opressivo, que extorquia e que precisa essa fala ser considerada no processo de investigação que nós vamos acompanhar. Nós vamos acompanhar as investigações, inclusive vermos como é que se construiu tamanha violência, sem que haja tido a percepção daqueles que estavam na direção do próprio presídio. Mas me surpreendeu algumas medidas positivas que o Estado da Bahia está desenvolvendo. Primeiro, que com recursos federais, com recursos próprios, vai se zerar o déficit de vagas no sistema prisional. É óbvio, se nós não rompermos essa condição encarceradora, que vem muito da legislação, que só pensa em encarcerar, 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 que vem muito de um poder judiciário e às vezes do próprio Ministério Público, porque ali o que nós vimos é que há presos que teoricamente teriam direito à progressão de pena, e que o Ministério Público, inclusive presos que estão presos por furto, enfim, que o Ministério Público está exigindo um laudo criminológico, que tem que ser feito por um psiquiatra forense que não existe no Feira de Santana. Então, como não existe um psiquiatra que possa fornecer o laudo, que é exigido pelo Ministério Público, esse preso não tem direito à progressão. Mas ali nós precisamos romper essa lógica encarceradora e trabalhar com a construção de políticas públicas e trabalhar com uma vertente que tem sido bastante forte e que tem ganhado bastante musculatura na Bahia, que é trabalhar com as penas alternativas. Eles fizeram uma central de penas alternativas, com equipe, com psicólogo, com assistente social, advogado, que acompanha a execução das medidas das penas alternativas. Isso dá segurança ao Poder Judiciário para estar sentenciando uma medida alternativa e faz com que o Estado tenha um nível de eficácia na reintegração dessa pessoa extremamente profundo. É menos de 1% a reincidência daqueles que são acompanhados por essa central no cumprimento de medidas alternativas. E, ao mesmo tempo, sai muito mais barato para o Estado, porque isso sai, em média, por volta de R$100 por pessoa sentenciada. No sistema prisional, 2.500, talvez mais do que isso, não se sabe ao certo, mas por volta de R$2.500, R$3.000 cada preso. Então eu fico me perguntando muitas vezes como é que a sociedade fecha os olhos para o que acontece no sistema prisional e muitas vezes concorda em colocar adolescentes de 16 anos ali dentro, quando sabe que esse sistema carcerário, ele é um sistema carcerário completamente pautado pela lógica medieval e que a sociedade paga, e paga caro, para que aquela pessoa saia com o conflito com a lei aprofundado e saia como objeto de intervenção, objeto de mando dos setores organizados, ou do crime organizado, ou dos segmentos organizados dentro do próprio presídio, a partir dessas estruturas de poder, que é o que tudo indica, foram estruturas que alimentaram o que se transformou nesse motim com tanta crueldade. Por isso eu diria o seguinte: é muito importante que nós possamos romper a lógica encarceradora, trabalharmos com políticas públicas, trabalharmos com penas alternativas, para que nós possamos, no caminho do que está indo a Bahia, neste aspecto, possamos ter um sistema prisional que possa reintegrar a sociedade e que possa estar caminhando para e passo com um empoderamento das medidas alternativas, das penas alternativas, da execução das penas alternativas e um fortalecimento das políticas públicas. Esse é o caminho, A lógica vingativa do Estado que vinga, o Estado que vinga, ele rompe a sua condição de ser Estado democrático de direito. Por isso, colocar adolescentes de 16 anos nesta estrutura que ainda está tão distante do que seria a estrutura ideal para um adulto,
e que ainda provoca tantas violações de direitos e que ainda tem palco para acontecimentos como esse de Feira de Santana, com esse tipo de motim, com essas 9 mortes e tal, enfim, é absolutamente irresponsável e é uma medida que vai só aprofundar a violência no nosso país.